Sobre o que eu vou falar, sobre as coisas que eu vou dizer, e quando chega na hora, 90% daquilo que eu falo não tem nada a ver daquilo que eu falei anteriormente, porque eu faço isso, eu vou fazendo palestras dentro da minha cabeça, nos momentos de liberdade, na hora do chuveiro, no banheiro, onde tiver chance eu vou pensando naquilo. E, constantemente, eu inicio e termino uma palestra. O problema, como eu já falei, do meu pensamento é que eu não tenho bem o cérebro, eu tenho uma vaga recordação das coisas. Então, quando eu termino, eu já esqueci o que eu pensei no começo. O nome, por exemplo, Sua Cabeça, Sua Sentença, eu pensei umas 10 vezes e esqueci os outros 10 que eu fiz, então coloquei esse daqui que chegou agora, porque o que eu vou fazer? Eu já esqueci o que tinha lá. E assim é o processo mental das pessoas. Você pode sofrer com isso ou não sofrer. No meu caso, depois de muito tempo, eu escolhi não sofrer mais e acreditar que quando eu lá chegar, eu vou ter uma resposta clara. Mas eu trabalho dentro de mim variáveis, que é o que eu imagino que é o comportamental de todas as pessoas. Você vai criando alternativas dentro do seu pensamento. E, normalmente, o seu pensamento tem a ver com aquilo que você acredita. Uma das coisas que a gente pode ter certeza é que nós vivemos um período muito especial da humanidade. Talvez nós sejamos, vamos dizer assim, precursores. Embora nós sejamos espíritos reticentes, degradados, que vieram de outros planos espirituais e que lá falharam, isto com certeza absoluta, nós temos uma oportunidade rara nesse momento, porque nós tomamos contato com uma ciência, que é a ciência espírita, que, por ser uma ciência, nos dá consequências morais e filosóficas. Tanto é que o espiritismo tem fundamentação, e isso é claro e evidente, já está no próprio início do Código Kardecista, nos filósofos da era antiga. Aristóteles, Platão, Sócrates, ou Sócrates, Platão, Aristóteles, eu nunca lembro quem veio primeiro, mas também tanto faz, porque eu sei que são eles. Me importa aquilo que eles falavam. E uma das coisas que eles diziam era: penso, portanto existo. Isso daqui não é só um conteúdo filosófico que se fala assim da boca para fora. É uma coisa que transcende a palavra. É uma coisa de suma importância, mas que a gente, no nosso dia a dia, tende a desprezar. Tende a não querer enxergar, porque o nosso pensamento principal está focado onde? Está focado nas coisas do dia a dia, do material. Eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar, estou preocupado com a comida que eu tenho que colocar na mesa, eu estou preocupado com meus filhos, eu estou preocupado com minha esposa, com meu marido, eu estou preocupado com qualquer coisa que possa passar pela minha frente e que justifique o fato de eu estar transtornado, ou estar nervoso, ou estar irritado. Essa maneira de se comportar é até mesmo uma justificativa. Quando você vai conversar com as pessoas, elas colocam para você esta circunstância, ou seja, tá bom. Eu sei que o Espiritismo nos incita a ter um pensamento mais positivo e a olhar para a vida com outros olhos. Mas e tudo que me acontece? E o peso das coisas que eu carrego? O peso daquilo que eu fui ou daquilo que eu serei, ou as frustrações, ou a quebra das minhas expectativas em relação ao que eu quero, ao que eu desejo da minha vida. Então isso daí nos leva a viver a vida em sobressaltos, solavancos. Eu passo a maior parte do tempo batendo comigo mesmo
sobre questões da vida, pequenas, não pequenas, complicadas ou não complicadas. E isso nos traz uma pergunta a ser levada em questão. Penso, logo existo. Sua cabeça é sua sentença. As leis espirituais, ou seja, as leis de Deus, estão escritas dentro de nós. Mas como nós vamos buscá-las se eu não dou oportunidade? Então eu vou colocar alguns exemplos práticos. E normalmente, vocês desculpam, mas é que quando eu subo aqui começa a coçar tudo. Então é cabeça, é nariz, então eu tenho que coçar, porque senão é impossível para mim manter as mãos atadas. E olha que eu estou grudando aqui, ó. Ó, vocês estão vendo, está grudada, que é para não bater em nada. Estou tentando me controlar, mas é uma dificuldade que é uma desgrama. Vocês sabem que Deus faz as coisas certas com as pessoas, né? Então, eu me lembro claramente que eu acho que eu não devia estar aqui. Primeiro ponto, só estou aqui porque tive proteção espiritual muito grande, porque cada coisa que me aconteceu na infância, no entanto, são as coisas que me fizeram aprender. Eu lembro claramente de uma vez que eu estava, brincadeira de antigamente era diferente, né? Hoje em dia você dá um tablet e o garoto mata 5.000 pessoas no mesmo joguinho. Lá naquela época não tinha isso, então a gente brincava com coisas que podia. Então quando estacionava um caminhão perto de casa, a brincadeira era subir, né, na carroceria e pular. Uai, você pula de 2,5 metros, 3 metros de altura, é bom isso daí, para incentivar a criançada a perder o medo, não sei o quê. Não que isso daí, crianças, não façam isso, pelo amor de Deus, hein? Senão os pais me matam. Eu vou dar um exemplo característico que vai mostrar por que não deve ser feito isso. E ao fazer brincadeira de criança de antigamente, minha vez de pular, fui lá, você botava a mão aqui na carroceria e pulava, e caía uns 2 metros, 2,5 metros para baixo. Quando eu fui fazer isso, brincadeirinha de criança, um colega meu só ameaçou, nem que ele ameaçou, já escorreguei. Como eu tenho uma capacidade motora, os amigos mais próximos sabem que eu consigo me coordenar perfeitamente, né? Que eu consigo, manual comigo é fundamental. Não deu outra. Na hora que eu botei a mão, trupiquei na carroceria e caí de cara no chão, assim. Cara não, porque eu apoiei com as mãos. E foi aquela queda, né, de cara, assim, pof. Aí fala, morreu, né? É o que se pensa, né? Cai de 2,5 metros de altura de cabeça no chão. Não morri. Só provocou as sequelas que eu carrego até hoje, ou seja, uma incapacidade de coordenação mental e outras coisas mais. Mas Deus fortaleceu, nessa ocasião, uma musculatura muito interessante em mim, que foi a da língua. Ele me proferiu a capacidade da palavra. Eu falo com uma capacidade tremenda. Então, minha capacidade motora foi comprometida, cerebral já foi para o saco naquela época, então agora eu, né? Ele deu... Agora, vejam, se naquela ocasião eu tivesse ficado pensando sobre as coisas, mas o que eu tinha que falar para vocês não era bem isso daí, porque tem outra história também, que é o motivo do qual que eu digo que a gente cria conceitos e pensamentos na vida, os quais a gente não consegue carregar. Nessas ocasiões, qual seria a primeira atitude de qualquer criança? Entrar na frente da minha casa, entrar chorando dentro de casa. Eu não. Eu entrava quietinho e não falava nada, porque se eu entrasse chorando dentro de casa, a reação materna seria diferente. Coitadinho, caiu. Não. Com as escoriações eu me lembro muito bem. Teve outra ocasião também, por exemplo, que quando eu com essa capacidade que eu tenho, construir um carrinho de rolemã. As crianças não vão saber o que é um carrinho de rolemã, só se for virtual. Mas a gente fazia carrinho de rolemã. E descia, corria, ia para lá. E eu, com a minha capacidade, construí meu primeiro carrinho de rolemã e vou lá me exibir para os companheiros. E estou lá no chão empurrando, com aqueles negócios que você raspa o joelho, vai. De repente, quando estamos na disputa final e eu ganhando, minha mão vai para frente assim, ou seja, a frente do carrinho soltou da parte de trás. Eu continuei e o carrinho ficou. De shorts e tudo mais, nem preciso dizer qual é o estrago que acarreta esse tipo de coisa. Voltei chorando para casa, nem a pau, Juvenal. Por quê? Porque se eu entrasse dentro de casa, minha mãe, a primeira coisa, ia cuidar das feridas, óbvio. Com o quê? Não sei se vocês lembram, os antigos vão lembrar.
aquela água oxigenada antiga, que você passava, aquilo borbulhava, e cada borbulha daquela explodia na perna, parecia que estava cortando a perna fora. Era uma maravilha para a gente. E o mertiolate, então, daquela época? Jesus, quem usou mertiolate em cima daquelas feridas que dava, sabe como aquilo estraga o objetivo. Então entrava quietinho, o que não evitava que na hora que eu estava tomando banho antecipadamente, minha mãe fosse lá e no chuveiro onde eu não podia correr, dava o devido corretivo pela traquinagem. Então, mas isso, eu acredito que nos fez, assim como toda criança, ser mais fortes. Treinou nosso pensamento para as coisas, ou seja, enxergar isso de um lado positivo é o que faz as pessoas seguirem em frente. Acreditar que as coisas vão melhorar e que elas podem melhorar não é apenas uma obrigação nossa, é um dever, principalmente pela nossa época, pelo que nós vivemos, onde nós somos bombardeados com circunstâncias difíceis. Ou seja, o momento atual é um momento de dúvidas, de incertezas, no mundo todo. Se eu não tenho a ciência espírita pela frente como um guia, o que eu posso esperar do meu futuro? Durante milênios, nós fomos subtraídos desse conhecimento pelas religiões variadas, que modificaram aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, hoje, nós estamos tendo a oportunidade de dar vazão a um conhecimento e uma capacidade que a gente nem sequer sonha. Porque, senão, qual é o intuito de nós estarmos aqui? Eu estou tentando aprender a viver melhor. Tá bom? Então, por que tu sofres, cara pálida? Então, por que a cada vez que acontece alguma coisa de errado na vida do outro que está ao seu lado, que é importante para você, você sofre feito um cão? Por que a sua reação tem que ser tão dramática? Porque nós somos dramáticos e aprendemos a ser dramáticos. Por que eu vivo aos prantos ou às decepções? Por que essas coisas causam em mim uma sensação tão profunda? Às vezes de raiva, às vezes de incapacidade. Sinto que eu não tenho capacidade de seguir em frente. Sinto que eu não posso entender o que se passa. E, por vezes, eu nem quero entender, porque é mais fácil para mim seguir andando em frente do jeito que eu sou, do que fazer uma reflexão profunda daquilo que eu estou fazendo. A pergunta que se faz é: eu não fui treinado o suficiente? Será que eu não tive quedas suficiente na vida? E eu nem falei das minhas quedas, eu já caí de 3 metros de altura de costa. Eu já falei, não devia estar aqui, porque uma criança cair de 3 metros de altura de costa, eu levantava e entrava quietinho em casa, nem falava nada. Porque, como é que eu vou falar? Como é que eu me justifico? Então, aquele temor assim que você tinha, não sei o quê, é algo que graças a Deus passou. Hoje eu não guardo o temor. É como uma roupa velha. O que você faz com a sua roupa velha? Qual o destino que você dá a ela? Você simplesmente joga fora? Não gosto mais, puf. Ou você reutiliza, dá para outros. Qual é a sua decisão sobre as coisas? Porque a pessoa que cuida de si próprio, cuida das coisas que tem. Mas ela não vive em função de cuidar das coisas. Não é pelo fato que eu cuido bem de uma coisa que eu não posso dispor daquilo. Não é pelo fato que eu batalhei a minha vida inteira por aquilo que eu não posso, de uma hora para outra, abrir mão daquilo voluntariamente. E por que dói tanto perder? Por que dói tanto não ter? Por que dói tanto não conseguir? Por que dói tanto só se justificar? Eu tenho tantos problemas.
Ser ou não ser, eis a questão. Filosofia barata. Quem disse que é filosofia barata? É assim que eu penso sobre as coisas da vida? Qual a vida que eu enxergo? É a vida material ou é a vida espiritual? Para que eu estou aqui neste momento? Para que eu estou me preparando? Porque a vida material, minha gente, ela tem regras materiais, ela tem leis materiais que são temporais. São leis que deixam de existir. Usos e costumes na humanidade que mudaram tanto. Aquilo que era uma coisa normal há muito tempo atrás, hoje é um absurdo. Então nós estamos progredindo pouco a pouco. Mas o que fica para nós é aquele conceito. Eu tenho, eu posso, eu consigo. E o meu pensamento direciona isso. Cara, eu quero ficar lamuriando e lamentando minha vida inteira, com tititi e coisinhas. Eu vou lamuriar e lamentar a vida inteira com tititi e coisinhas. Eu me considero a última cocada do pacote. Maravilha! Eu vou enxergar a minha vida como uma série de complicações, dificuldades. Sua cabeça, sua sentença, minha gente. Cada um decide o que é melhor para a sua vida. Se eu vivo com lamentações, bem-vindo, não reclame, a escolha foi nossa. Se eu vivo recriminando, não reclame, a escolha foi nossa. Se aquilo que eu dou mais importância, e vocês acham que eu falo isso porque, estou aqui desse lugar falando para os outros? Nada, estou falando para mim mesmo, porque no dia a dia, nós somos testados a cada segundo. Nós somos colocados em situações a cada segundo. E o que eu penso a respeito delas influencia a minha vida? O pensamento de cada pessoa modula, se expande pelo universo e tem retornos que a gente desconhece. Agora, se eu estou preso dentro da minha vidinha e dentro dos meus problemas e dentro das minhas circunstâncias, o que eu enxergo das possibilidades do futuro? O que eu enxergo daquilo que existe à minha frente? Se eu colocar só dúvidas e incertezas, o que o universo retorna para mim? Dúvidas e incertezas. Eu só posso saber se uma coisa é boa ou não, considerando que eu não sou uma pitonisa e não sei o que vai acontecer no futuro, se eu fizer. O problema é que as pessoas carregam uma culpa interior que é algo incompreensível. Quando eu tento resolver uma situação, eu não vou para resolver a situação, eu vou para achar o culpado. E isso é o erro da nossa civilização. Eu sempre tento apontar o dedo para a culpa e não para a solução. Adianta eu ficar apontando aqui o que foi feito de errado ou ficar discutindo sobre aquilo que passou, sobre a vida que eu levei e sobre os motivos que me levaram a tomar tal decisão. Eu só fico me justificando perante as coisas. Porque eu não soluciono relativamente nada. Eu crio novos problemas. Por quê? Realimentando os pensamentos negativos, eu trago novos pensamentos que se alinham naquele posicionamento e os pensamentos de um conjunto de seres que estão comigo, materiais e espirituais, que se alinham em torno de um pensamento, de uma linha. Eu não quero prestar atenção no que eu estou falando aqui, eu não presto. Não me importa o que eu estou falando, porque importa o que eu estou conversando e o que eu estou dizendo. Importa o que o outro está falando para mim? Não. Isso não importa. E o que, na realidade, importa, então, para cada pessoa? Você que decide. Qual é a gravidade das coisas que você fez? Não me importa qual a gravidade, se
os amigos do plano espiritual, que vêm nos auxiliar em todos os momentos da nossa vida, viessem cada vez que vêm aqui para a Terra nos auxiliar, apontar o dedinho em cima daquilo que eu fiz ou deixei de fazer de certo ou errado, você acha que a gente procurava ajuda deles? Eu virava as costas, eu ia embora, não ficava olhando. Por quê? Eu vou para um lugar onde o outro vai me jogar na cara tudo que eu estou fazendo de errado. A mesma coisa aqui em cima. Você acha que ficar falando para os outros o que é certo ou errado agrada? Mas eu não estou falando para os outros, eu estou falando para mim. É diferente. Eu estou dizendo aquilo que me impacta, aquilo que a minha vida me ensinou. Serve para as pessoas? Não sei. Serve para o outro? Como é que eu vou saber? Só que é o seguinte, cada pessoa tem uma maneira de entender as coisas. Por exemplo, você pode escutar essa musiquinha e ficar irritado até o último fio de cabelo, por exemplo, da sua vida. Quando passa em casa, essa é a outra lá que fica tocando, você pode ficar irritado para burro, mas você pode acabar até assobiando essa música quando não percebe, que é o meu caso. As pessoas chegam, não, gás de novo não, pelo amor de Deus, não começa a assobiar isso daí. Fazer o quê? Sou feliz com a musiquinha do gás. Tá bom. Alguém pode me criticar em função disso? De jeito maneira. Eu vou até contar outro caos. Eu, durante um tempo, as pessoas mais próximas sabem que eu mudei recentemente. Saí de um lugar que morava mais de... Nem vou falar, porque senão vão perceber qual é a minha idade e não fica bem falar essas coisas aqui. E eu tinha muitas dúvidas. Aí vocês vão me perguntar, dúvida se vai se adaptar, se o lugar vai ser bom, se vai conseguir. Não, eu tinha dúvidas com uma coisa que era fundamental, que era muito importante para mim, talvez a coisa mais importante da minha vida. Saber se meu cachorrinho ia fazer xixi dentro do meu apartamento, porque, afinal de contas, se ele fizesse, minha vida estava destruída. Então, antes da mudança, aquilo lá era para mim, um transtorno, porque as consequências disso, eu morava numa casa grande, com um quintalzão, né, o bichinho ficava sossegado lá, vai passar para um apartamento, como será que vai se comportar ele e, principalmente, como vai se comportar minha mulher em relação a ele? Opa, aí é que o negócio pega. Então, antes de mudar, a gente foi fazendo aquele pensamento. Mas eu sempre acreditei que a coisa ia dar certo. E graças a Deus, talvez porque havia outros interesses superiores e espirituais envolvidos nisso, as coisas foram se ajustando. E essa história totalmente improvável, de mudança e de adaptação, aconteceu. Coisa que eu esperei tantos anos para fazer, certo? E em 2 meses estava feita. 3, digamos, desde o início até o final, em 3 meses já tinha sido concretizada, do zero ao final. E o que melhor aconteceu na minha vida nesse momento? Olha a força do pensamento, como é que você vai conversar? Eu tive um papo cabeça com o meu bichinho, certo? Minha filha teve um papo cabeça com o bichinho, as duas tiveram um papo cabeça com o bichinho, falando para ele, cuidado, olha o que você vai fazer... Se cuida, segura, porque se for para lugar indevido... Coloquei um chão diferente, um piso vinílico, que é para tem uns respingos, não dá pau, eu poder passar um paninho, porque sabe como fica a coisa, né? Resultado disso, o que vocês acham que aconteceu? Ele é um cachorro, né? O que cachorro mais sabe fazer? Ainda macho. Não, nossa não, você não sabe o que é nossa. Você não tem noção do que é nossa. Tu não tem noção. Ainda bem que é pequenininho, mas faz tudo como se fosse um pastor alemão. Manda o quê? Pega vira-lata, é isso que dá. Cruzamento de pastor alemão com pequeno tem as dificuldades do pastor e a atitude do pequenininho. Fazer o quê? O negócio é o seguinte, levei também, ó a força do pensamento. Levei 2 vasos, que era o hábito dele. Aqueles 2 vasos era sagrado para ele. Era chegar naquele vaso, já tinha uma levantadinha de perna e puf. Falei, Jesus, vou até levar e colocar o vaso lá para tentar direcionar para o lugar certo. Joguei aqui, pode, aqueles trecos de cachorro, né? Resultado disso, o bicho não fez uma gota, já faz 3 meses, ele não faz xixi dentro de casa, ele se recusa a fazer.
O papo cabeça funcionou. Como ele aguenta? Porque é da noite até a partir da manhã, dá umas 10, 12 horas. E não faz uma gotinha. Tá certo que de manhã ele tá lá assim, ó, pedindo, porque é o seguinte, eu acho que ele fala, eu quero sair. Por favor, vamos embora, não sei o quê. Mas o imponderável aconteceu. E eu dou esse exemplo trivial, seja bem frívolo, porque eu não vou ficar tocando em feridas adicionais das pessoas. Não me interessa fazer isso. Eu tenho que deixar a vida mais leve, mais tranquila. Eu não estou aqui para trazer uma mensagem carregada de obrigações. Não. Muito pelo contrário, só estou aqui dizendo que uma vez que você direcionou seu pensamento, uma vez que você tem as leis divinas dentro de você, uma vez que você, através da ciência espírita, tem o direcionador, uma vez que você leva isto em consideração, sua vida só não vai para o caminho que tem que ir se você não quiser. Se você quiser fazer dela outras coisas. Agora, até isso é certo ou até isso é errado? O que me importa se é certo ou errado? Se você fez da sua vida o que fez, tanto faz, porque na realidade tudo que você fez com que você chegasse até aqui. Fez com que você viesse até este momento. De uma maneira ou de outra, vocês buscaram dentro de vocês respostas que não tinham em determinado momento da sua vida. Neste sentido, vocês são precursores. Embora espíritos atrasados, retardatários, vejam bem, retardatários, não retardados. Retardados fica comigo, retardatários para vocês. Embora espíritos retardatários, reticentes, com dúvidas existenciais que os fizeram chegar até esse momento da humanidade. Tanto é que nós não estamos lá em cima tocando arpinha, estamos aqui. Então, tudo que vocês fizeram, fez vocês chegarem até aqui. E tudo que vocês farão daqui para frente, fará vocês seguirem em frente. Não importando qual a trajetória, não importando qual o caminho, e não importando o momento, porque para Deus, Ele imprimiu as leis universais e divinas dentro de você. Que momento você vai abrir esse arquivo e buscar? Não importa. Que para Ele importa o tempo que isso demore? Não. Quantas encarnações você teve? O que isto daqui me responde na minha vida? Só para eu saber se eu fui... Aliás, isso daí é uma das coisas de espírita, né? Todo espírita acha que foi príncipe, rei, foi cara que mandava, foi dono de fazenda, ninguém foi escravo, ninguém foi faxineiro, ninguém limpava a latrina, ninguém foi nada pior que isso, né? Eu acho que a história da humanidade mostra que só teve reis e princesas. Pelo menos na nossa cabeça a gente sempre busca as nossas reencarnações, né? Me engana que eu gosto, né? É fácil esquecer essas coisas. Agora, isso daí tem um direcionador, tem um critério, tem um motivo, tem uma razão de ser, que é a razão de ensinar-nos a viver, mas viver uma realidade espiritual. E por que isto é tão importante, se eu estou numa realidade material? Porque o que as pessoas não conseguem compreender é que nós não somos apenas físico, nós somos matéria no momento, mas nós somos principalmente espíritos, em busca de um caminho. E esse caminho existe, esse caminho está à nossa disposição. O contato com o plano espiritual hoje em dia é muito mais intenso do que era no passado. E qual é o sentido de tudo isso? Nos preparar para a vida espiritual, porque você acha que vai ser fácil chegar do outro lado, cultivando os pensamentos que a gente cultiva? Sabendo que tanto aqui quanto lá, o pensamento é o direcionador das coisas, só que aqui eu tenho um amortecedor que é a estrutura da carne, a estrutura social, que limita o que eu penso. Mas lá,
O que vai me limitar? Cheguei do outro lado, pensei em alguma coisa, criei aquela realidade, comecei a vivenciar essa realidade. Isso não é o que eu faço da minha vida também? No fundo, não é o que eu faço dela? Aqui mesmo. Aquilo que eu penso não direciona o que eu sou? Então, qual é a dificuldade, qual é a diferença? Eu estou encarnado e lá não. Só que lá potencializamos. Então, o que nós fazemos aqui é um treinamento. Porque não raro nossos pensamentos divagam, nós vamos para diversas regiões. Nós oscilamos entre o positivo e o negativo quantas vezes por dia? Nem Deus consegue contabilizar. Não, acho que Ele consegue, nós é que não conseguimos. Nosso perispírito guarda todas as informações. Incrível essa máquina, né? Quando eu chego do outro lado, os espíritos superiores, olham para o meu perispírito, eles veem em cada segundo da sua vida o que você fez. O difícil vai ser quando eu tiver que encarar cada segundo da minha vida vendo o que eu fiz. Só que aí entra o que eu falo para vocês, o pensamento é poder. Se nesse momento o que vem à minha cabeça é uma sensação de culpa, de arrependimento, qual é a minha possibilidade de progresso futuro no mundo espiritual? Nada. Eu vou carregar exatamente os mesmos conceitos que aqui eu carregava para lá. E aí ficamos perguntando, por que espíritos continuam nesse vai e volta, e dá a impressão que eles não saem daquela etapa. Talvez porque eles não tenham feito a reflexão que nós estamos fazendo agora. Talvez porque eles não tenham tido a visão que nós estamos tendo agora. Nós não somos isso, nós somos seres cósmicos universais. Nossa vida vai muito além disto aqui, nossa vida segue muito mais para frente. Nossa vida vai muito além disso. Eu não estaria aqui se não fosse a proteção dos amigos do plano espiritual. A cada vez que eu caía de 3 metros de altura de cabeça no chão, me virar ou fazer eu cair de lado, ficar me segurando, por quê? Talvez eles soubessem e falassem, puxa, se a gente não der esse apoio, como é que ele vai sobreviver? Tem gente que morre tropicando numa pedra no chão, caindo de mau jeito, andando. E eu consegui sobreviver a 4, 5 metros, 3 metros de altura, caindo, não sei de como. Talvez hoje, se eu fizer isso, eu vou morrer na hora, porque velho não tem mais jeito, né? A gente se quebra todo, as coisas ficam bem mais difíceis de conseguir. Novinho, não sei o quê, tudo colava rápido, e mesmo que tinha trincado alguma coisa, você colava na hora lá, e o medo de falar, né? Então, talvez nós sejamos mais bem preparados para enfrentar essa realidade. Mas os novos também vão enfrentá-las do mesmo jeito. Vão passar pelas mesmas coisas, só que em outros modelos, outras situações. Então, respeitemos as diferenças individuais, aceitemos que cada criatura tem o seu tempo e que cada ser que está à nossa frente e nós mesmos temos um caminho a ser continuado. Respeitemos os valores que a pessoa coloca para a sua vida, sabendo que uma hora ou outra esses valores vão mudar, sabendo que uma hora ou outra esses valores vão seguir em direção das leis de Deus. É uma questão pura e simplesmente de momento. Nem falo tempo, porque tempo para Deus não existe. Então, é uma certeza absoluta que nós iremos progredir moralmente e espiritualmente. Absoluta. O fato de vocês estarem aqui nesse momento já significa muito. Então, a pergunta que se faz é: o que você vai fazer da sua vida? Qual das vidas você vai escolher? Você vai escolher a penso, então existo, ou você vai escolher, meus problemas são mais graves do que a... Não importa. Para Deus não tem a menor importância. E para ser sincero, para mim também não, porque eu sei que cada um de vocês vai escolher o que for melhor para vocês próprios. Então, a decisão está na mão da gente, mas sem receios, sem medos, sem culpas, sem frustrações. Apenas saibam
que nada que você faz pode ficar isento de energias positivas ou negativas. As leis espirituais de ação e reação, causa e efeito, dominam a vida como um todo. Agora, em que momento elas serão executadas? Em que momento elas retornarão até você? Não sei. E, sinceramente, não faz a menor diferença. Basta apenas que a gente saiba que Deus está lá, olhando para a gente e aguardando que a gente volte para Ele brilhante e resplandecente. Quando? Não importa. Esse universo vai existir? Sei lá. Tranquilo. Do jeito que nós somos teimosos, é muito provável que acabe muito mais rápido antes de a gente mudar o comportamento. Mas tudo bem, não tem importância. Eu sei que a gente vai voltar diversas vezes. E, se Deus quiser, estaremos juntos nessa caminhada. Em que plano, em que orientação? Não sei. Eu estou com medo danado, que eu acho que não vai dar chance para eu ficar aqui não. Mas, em todo caso, vou fazer o quê? Se tiver que começar de novo, quantas vezes já começamos? A gente se encontra por lá mesmo. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês levassem isso para vocês, nessa manhã de sábado maravilhosa, com sol lindo lá fora, e falar que as coisas acontecem na vida. Olha, 2 exemplos que eu posso dar para vocês, que isso com certeza, durante anos a fio, eu procurei desesperadamente camiseta com bolso, nunca achei. Olha eu com camiseta com bolso. Para quê? Olha isso daqui, ó, o óculos vem para cá, não preciso ficar com essa cordinha desgraçada que só mostra que eu sou velho, certo? Olha a camiseta com bolso. Os caras estão fazendo camiseta com bolso. Depois de mais ou menos 20 anos, começaram, olha a força do pensamento que eu tive esses 20 anos. Segundo, agora só falta o pessoal fazer, de novo, entrar em moda, as pochetinhas que eu gosto de usar. Vocês não dão risada porque eu vi o Jorge com uma agora há pouco. A única coisa que eu estou deixando de fazer, que aí minha mulher realmente acha que ela não quer andar comigo quando eu faço isso, é colocar a pochete aqui cruzada aqui no peito. Não sei porque ela... Vocês acham que não é bonito? Ah, não, pochete. Pô. A juventude não gosta, mas a moda vai voltar, vocês vão ver só. Voltou camiseta com bolso. Olha a força do pensamento, vocês têm que acreditar que vai acontecer. Isto aqui é uma prova material de que o meu pensamento conseguiu mudar a indústria como um todo. Encontrei uma loja que vende. Comprei meia dúzia. Vou lá e vou comprar mais. Se quiser, vamos lá, porque eu já sei onde é. Certo? Não, vamos ter que ir lá junto. Vamos lá que a gente vai comprar. Porque, Milson, tu vai se livrar dessas camisetas e das camisas aqui, né? Apesar que tu usa uma camiseta manga comprida, o cara é clássico, vou fazer o quê? Gente, pensamento é poder. Tenham ideias, tenham conceitos, mas pensem positivamente, acreditem que a vida pode melhorar, porque ela pode melhorar. O pensamento de vocês vai direcionar. Agora, nem tudo que você deseja vai ser atendido por Deus, porque nem tudo que você quer lhe convém. Tudo posso, mas nem tudo me é conveniente. E nem tudo que me é conveniente, posso. Tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em paz, uma boa semana para vocês, reflitam bem, olhem no espelho de manhã, esqueçam aquilo que vocês estão vendo e olhem para o fundo, para o espírito, e vejam como o seu espírito está. Se conseguirem. Bom dia para vocês.